Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo ótimo. E gente, eu tô muito feliz hoje porque hoje é o primeiro episódio do Marcas Históricas. É um programa que a gente vai falar sobre a história da indústria automobilística no mundo, com os seus maiores sucessos e maiores fracassos também. Então gente, acompanhem o vídeo, vai estar muito legal, tem muita coisa nova, muita curiosidade, muita coisa que eu nem imaginava de ter na história. Então acompanhem. Então vamos começar pelo começo de tudo, que foi Henry Ford. Henry Ford, ele nasceu em 30 de julho de 1863. Ele cresceu numa fazenda com a sua família. Com 12 anos de idade, ele já mexia com máquinas a vapor, fazia experiências, digamos, e consertava máquinas a vapor. Com 15, ele já construiu seu primeiro motor a vapor. Aos 16, ele foi trabalhar como aprendiz de operador de máquinas. Aos 20, ele foi contratado para cuidar de consertos e reparos, e a montagem de motores locomóveis. Em 1891, ele assumiu o cargo de engenheiro maquinista na empresa Edison Illumination Company, lá de Detroit. 2 anos depois, ele foi promovido a engenheiro-chefe. Nas horas vagas, ele planejava e fazia projetos de fazer um veículo movido a gasolina. Em 1888, ele se demitiu do emprego e decidiu se tornar fabricante de verdade mesmo de automóveis. No mesmo ano, ele casou-se com Clara Jane Bryant e teve o filho Edson Blythe Ford. Em 1896, foi a conclusão mesmo do seu primeiro veículo, que tinha o nome de Ford Quadricycle, que era bem simples, mas consumia pouco e logo já teve compradores. Esse foi o primeiro passo do sucesso para Ford, Mas o cara era visionário. Ele ainda tinha a intenção de produzir um carro grande, que era para comportar uma família inteira, mas que ao mesmo tempo podia ser guiado por uma única pessoa. A sua primeira empresa foi a Detroit Automobility Company, que era a DAC. Em 1899, com a responsabilidade de ser engenheiro-chefe, a empresa fechou por discordância com os investidores da época. Que eles queriam um retorno muito rápido e Ford sabia que o retorno não ia ser tão rápido assim. A DAC produziu apenas 12 veículos, que era uma qualidade bem inferior e o custo era muito alto. Isso que fez falir também a empresa em 1901. 2 anos mais tarde, Henry montou a empresa Henry Ford Company, onde ele foi demitido da empresa dele porque ele tinha interesse em fazer carros de corrida, o que não era a ideia dos investidores na época. E aí eles remodelaram a fábrica e aí ela passou a se chamar Cadillac Motor Company, que até hoje é a Cadillac. Porém, essa é a história para outro vídeo. E Ford insistiu mesmo na ideia de carros esportivos, junto com os projetistas Tyndall Wills e com Barney Wodsill, no qual eles fizeram o carro chamado 999, que se tornou campeão mundial. E aí estourou. Foi a divulgação desse carro no país inteiro. Esse carro foi muito importante para o rendimento da empresa, porque chamou muitos novos investidores. E aí sim, com esse suporte financeiro que ele teve, ele fez a Ford Motor Company. Em 1903, Ford tinha lá os seus 40 anos de idade. E com outros 11 investidores e mais $28 mil, fundou a empresa. Depois de 5 anos, o Ford Modelo T foi apresentado em 1º de outubro de 1908. O carro tinha muitas inovações, tinha volante do lado esquerdo e logo foi criado por todas as companhias até hoje. Os 4 cilindros eram fundidos em um bloco sólido e a suspensão usava molas já. O carro era muito simples de dirigir e o mais importante era a sua manutenção, que era extremamente barata. O carro não era tão barato em 1908, custando $825. Em 1913, a Ford implantou o modelo de linha de montagem e a produção em série desse carro, os quais ficaram conhecidos como Fordismo. O modelo consistia em produzir mais carros em menos tempo. Ao invés disso, o funcionário, que era encarregado antes pela montagem do veículo inteiro, passou a montar pedaços do carro. Então cada operário montava um pedaço do carro. E aí eles estipulavam uma velocidade no qual o operário tinha que montar aquilo que era proposto.
Com essa ideia, ele foi a maior empresa na época de produzir carros em larga escala e extremamente rápidos. E com toda essa ideia que ele teve, o carro passou de 12 horas para ser produzido a aproximadamente 90 minutos. Em 90 minutos nasceu um Ford novo. E aí, nisso, ele conseguiu baratear demais o custo. Então o Ford T, que era $850, passou para menos de $300, tornando seu carro extremamente popular. Em pouco tempo, a Ford conseguiu um alto nível de produtividade. E a Ford representava 2 milhões de carros por ano. Então, muita gente acha que a Ford foi criadora de automóveis. Porém, isso não é verdade. Quem criou mesmo o automóvel foi Carl Benz, que foi realmente o primeiro criador de automóvel. A Ford foi a primeira criadora a fabricar veículo acessível. Não demorou muito para esse modelo de montagem se espalhar pelo mundo inteiro e começar a ser usado por todas as indústrias automotivas do mundo. Com essa alta produção, a Ford conseguia ter como uma característica marcante que foi só os carros na cor preta. E aí veio a famosa frase: o cliente pode ter qualquer modelo T, desde que seja da cor preta. Eu vou explicar por quê. A tinta preta usada pela Ford era de esmalte composto por óleo de linhaça, um substituto muito barato pelo óleo de tung, que era usado nas outras tintas. Mais o carvão mineral, preto, e o betume. Depois de pintadas, as chapas eram aquecidas para acelerar a cura da secagem e para dar um acabamento durável, porque ela grudava mesmo, e um brilho surpreendente na época. Mas esse processo só dava para ser feito com tintas pretas. E ela foi oferecida de 1914 a 1925. Vou contar da história um pouco da Ford no Brasil. Ela foi fundada em 1919 no Brasil, só trabalhando com a importação desses veículos. Não produzia nada aqui. E aí sim, o modelo T e o caminhão TT foram os primeiros veículos produzidos pela Ford no Brasil. Em 1924, a Ford promoveu a primeira exposição automobilística no Brasil. Outra coisa legal histórica, que foi em 1926, Marechal Rondon, na época era major, ele comprou um Ford T 1926 e fez uma expedição de São Paulo até Cáceres para instalar a primeira linha telegráfica entre São Paulo e Mato Grosso, iniciando um grande ciclo das telecomunicações no Brasil. Em 1927, Ford iniciou a construção de empresa de fabricação de pneus no estado do Amazonas. E nessa área eles cultivavam pés de seringueira, que era para aumentar a produção de borracha para ser feitos os seus pneus. A Ford fez uma grande cidade nesse lugar, Tinha casas, tinha hospital, igreja, comércios, escola e uma pequena usina para a produção de energia. O objetivo dele era não depender de importação, que isso demorava muito e custeava muito para ele. Então ele conseguiu fazer isso aqui. Porém, esse projeto foi abandonado, porque deu uma epidemia e devastou todas as seringueiras. Isso foi em 1933. Em 1934, com o fim da Fordlândia, a Ford trocou as terras por outras, a 60 km de Santarém, onde plantou 3,2 milhões de seringueiras e investiu cerca de 8 milhões de dólares. Novamente, a doença veio e acabou com todas as plantas. E com o início da Segunda Guerra Mundial, a posse foi devolvida ao governo por uma quantia simbólica. Em 1937 temos um outro marco, que foi os motores em V, que passou a ser oferecida motor V8 com 2,2 litros. Em 1939, o Mercury começou a ser montado no Brasil. As peças vinham dos Estados Unidos e era montado aqui. De 41 até 47, a guerra interrompeu as importações, Mas a Ford do Brasil não parou. Nessa mesma época, eles começaram a produzir caminhões para o exército e passaram a adaptar carros de gasogênio. É um tipo de caldeira instalada nos porta-malas, que era movida a carvão vegetal. Caso acabasse a gasolina, o carro continuava andando com carvão vegetal. Em 1945, a Fordlândia acabou por decisão do neto de Henry Ford.
Em 1947, Henry Ford faleceu em Dearborn, em Michigan. O primeiro Ford brasileiro mesmo, de projeto e tudo, foi o caminhão F600, que saiu da sua linha de montagem em 26 de agosto. Com capacidade para 6 toneladas e um motor V8, logo mais a Ford ampliou a sua linha para os famosos Fs. F100, 350, 600, tudo motores a diesel. E para quem não sabe, a Ford produzia tratores. Nessa época, de 1961 por volta, eles fizeram o número 1000, que é o trator Ford 8BR, a diesel também. Em 1964, a Ford comemorou o número de 100 mil veículos no Brasil. Em 1967, a Ford lança o Galaxy, que é o primeiro carro de luxo mesmo. O carro chegou com motor V8, direção hidráulica e uns outros itens super sofisticados, e virou objeto de desejo de muita gente. E muitos consideram até hoje o sedã mais confortável já feito no Brasil. Não tenha dúvida, quem já andou de Galaxy Landau sabe que é realmente um carro muito confortável. É uma banheira, mas é muito confortável. Aí a Ford pegou o controle da Willys Overland, que também é para um próximo vídeo que a gente vai contar. E ampliou as operações no Brasil, né? Em 1968, a Ford lançou o Corcel, que aí eles inauguraram um segmento de carros médios no Brasil. O sedã tinha 4 portas, motor 1.3 e uma tração dianteira. Logo depois, eleito o carro do ano, o Corcel, ele ampliou a sua linha com a versão Coupé e GT e atingiu as vendas de 24.250 unidades também, igualando o recorde histórico do modelo T, lá em 1925, como eu contei para vocês. O lançamento da Belina veio em 1970, que era uma versão perua do Corcel. Em 1973, o Maverick chegou no Brasil, que virou um sonho, porque o carro era top demais, pelos jovens na época. O carro tinha um motor 3.6 de 6 cilindros e um V8 de 5.0. Logo depois ganhou a versão GT, que teve sua produção limitada e teve um fracasso que foi a sua versão 4 portas. Logo em 77, a Ford atualizou o Corcel e fez o Corcel 2, que chegou rapidamente a ser um grande sucesso de vendas e nos mesmos 77, um recorde de 100 mil unidades nos primeiros 10 meses do lançamento. Além que o carro era muito mais bonito, extremamente confortável também. Em 1980, a Ford fez o Corcel 2, a álcool, desenvolvido totalmente no Brasil, que foi o primeiro veículo da Ford com um motor a álcool com sistema de partida a frio. Isso a Ford criou um slogan que era: para a Ford o álcool deu certo. Ou seja, era uma afronta com as outras montadoras que estavam ainda lutando para fazer um carro eficiente no álcool. Em 81, a Ford criou o Del Rey, que foi o primeiro carro médio a conjugar o luxo com economia. Era uma plataforma do Corcel 2, porém com acabamento totalmente inspirado no Landau. Era um Landau pequeno. Até hoje parece mesmo um Landau pequeno. E mais atualizado, é claro. Que ele se tornou um símbolo de luxo e requinte na época. Os bancos eram de veludo, tinha um relógio digital no teto. Detalhe, gente, isso em 1981. E foi o primeiro carro a oferecer travas e vidros elétricos. Em 82 veio a Pampa, que foi a picape do Del Rey. Em 1983, a Ford trouxe para o Brasil o Escort, que já era um carro conhecido já fora, principalmente na Europa. E aí ele foi nacionalizado. Tivemos a nacionalização do Escort aqui no Brasil. E ele foi lançado simultaneamente. E ele foi lançado com 3 e 5 portas. E tinha uma versão esportiva que era o XR3. Em 85, a Ford lançou o XR3 conversível, que foi um grande apelo esportivo para a linha do Escort. Em 87, a Ford e a Volkswagen criaram uma parceria, digamos, que era chamada Auto Latina, que até hoje a gente conhece a Auto Latina. Essa associação chegou até 1995, com o compartilhamento das plataformas, no qual foi gerado Pointer, Apollo, Logos, Escort, Verona, esses tipos de carro. Santana, Versalles, Royale. Em 91, a Versalles e a Royale chegaram com o topo da linha da Ford.
um espaço grande, que é o carro grande até hoje. Eles eram oferecidos na versão GL e Guia, com os motores AP 1.8 e 2.0 a álcool a gasolina, que era compartilhado com a Santana e a Quanto da Auto Latina, né? Em 92 a Ford ganhou a segunda geração no veículo, que é o famoso Escort-Sapão, e ficou muito mais espaçoso e milhões de outras coisas. O carro já vinha com direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, e foi lançada a versão também XR3, teto solar, banco recaro. Em 93, com a abertura do mercado, se abriu um leque de importações. E nisso veio a Explorer, que era importado dos Estados Unidos, a versão Hobby do Escort, que vinha de fora também, que passou a produzir com a carroceria antiga, que era o motor 1.6, passou a equipar com o motor 1.0. Em 94 a Ford lançou o Taurus e a Ranger, e logo depois já o Mondeo. Em 96 a Ford começou a produzir o Fiesta aqui em São Bernardo mesmo, para ter um volume melhor. E também lançou o Escort e o Mondeo. Em 97 temos um grande marco também, que foi a geração do Ford Ka, odiados por um e amados por outros até hoje. E aí eles lançaram um segmento de subcompactos no Brasil, que foi um conceito muito inovador e usado até hoje, no mundo inteiro. Logo lançaram também já a Courier, que era a picape do Fiesta, e a perua Escort. Em 2000, a Ford lançou o Ford Focus, que foi um médio global. Eles chegaram na versão hatch sedan, com os motores Zetec Rocan, que era um grande lançamento da Ford também. Motor 1.8 e 2.0. Em 2001, a Ford teve outro marco, que foi a inauguração do seu complexo industrial, que foi em Camaçari. Hoje, se eu não me engano, está com a produção do Ford Ka. Em 2003 também temos um grande marco, que foi o primeiro carro utilitário esportivo, que foi o EcoSport, que inaugurou uma tendência gigante hoje no mercado. Hoje, mais de 60% dos carros são SUVs. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, dá um like aí, compartilha. Que semana que vem teremos outro vídeo. Veem aí o que vocês gostariam de ver, a montadora, a curiosidade. E é isso aí. Muito obrigado. Até semana que vem. Valeu!